Nesta manhã de sexta-feira, vivenciando a quarta semana da Quaresma, a liturgia nos traz o Evangelho de São João, capítulo 7, de 1 a 2, e capítulo 10, de 25 a 30. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus andava percorrendo a Galileia. Evitava andar pela Judéia, porque os judeus procuravam matá-lo. Entretanto, aproximava-se a festa judaica das tendas. Quando seus irmãos já tinham subido, então também ele subiu para a festa, não publicamente, mas sim como que às escondidas. Alguns habitantes de Jerusalém disseram então: não é este a quem procuram matar? Eis que fala em público e nada lhe dizem. Será que, na verdade, as autoridades reconheceram que ele é o Messias? Mas este nós sabemos de onde é. O Cristo, quando vier, ninguém saberá de onde é. Em alta voz, Jesus ensinava no templo, dizendo: vós me conheceis e sabeis de onde sou. Eu não vim por mim mesmo, mas o que me enviou é fidedigno. A esse não o conheceis, mas eu o conheço, porque venho da parte dele, e ele foi quem me enviou. Então queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele, porque ainda não tinha chegado a sua hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos ouvintes, vivenciando esta sexta-feira da quarta semana da Quaresma, e esses dias estamos escutando e rezando o Evangelho de São João, que vai nos conduzindo para o final desse tempo quaresmal, e como que vai nos ajudando também a percorrer este caminho junto com Jesus. A gente vai percebendo, e a liturgia da palavra vai nos ajudando a compreender e a enxergar melhor essa trajetória de Jesus, esse caminhar para Jerusalém, onde vai culminar na sua paixão, morte e ressurreição. Não é uma reportagem jornalística, não é aqui uma história, mas aqui é a Sagrada Escritura, onde Deus se revela na pessoa de Jesus. E talvez a pergunta que fica para cada um de nós no dia de hoje, como reflexão no nosso momento de oração pessoal: eu reconheço Jesus como Filho de Deus? Ou será que eu vou me acostumando com esse nome Jesus, Cristo, Messias, e chega um momento em que tudo é normal, em que tanto faz? É preciso, queridos ouvintes, entender que este caminhar com Jesus exige de cada um de nós mudança. Se não tem essa mudança na nossa vida, é porque ainda não entendemos quem é Jesus para nós. Assim, os judeus também disseram: não é este que procuram prendê-lo, matá-lo? Como é que ele está falando em público e ninguém faz nada? Bom,
Será que as autoridades não reconheceram ele como Filho de Deus, como Cristo, como Filho de Deus, né? Mas talvez as autoridades tenham reconhecido, mas esse daí a gente sabe de onde é. Sabe que ele é o filho de José, filho do carpinteiro. O Cristo, quando vier, o Filho de Deus, quando vier, ninguém vai saber de onde é. Não reconheceram Jesus como o enviado do Pai. E mais uma vez, Jesus ensinando também aos judeus, aos galileus, Jesus ensinando por onde passava, exatamente isso que Jesus revela. Quer dizer, aquele povo, os judeus principalmente, sabiam de onde era Jesus, conhecia Jesus. Mas Jesus também sabia muito bem quem ele era, que foi enviado do Pai. Jesus sabia que foi enviado do Pai e sabia qual era a sua missão. A missão de Jesus é revelar o rosto amoroso do Pai. A missão de Jesus é ensinar, é pregar. Agora, a nossa parte é exatamente acolher esta pregação, esta palavra, e também acreditar nesta palavra. A esse não conheceis, mas eu conheço porque venho da parte dele e foi ele quem me enviou. Então Jesus conhece o Pai. Nós não conhecemos o Pai, ou digo, podemos dizer que conhecemos o Pai pelo Filho, pela ação do Filho Jesus. Então, queridos ouvintes, ainda no dia de ontem éramos convidados a dar testemunho de Jesus, mas não conseguiremos dar testemunho de Jesus se nós não o conhecemos verdadeiramente, se nós não o reconhecemos como Filho de Deus, se nós não o reconhecemos como enviado do Pai. Então, qual é o nosso testemunho, ou testemunho que damos de Jesus, o Cristo, o enviado do Pai? Peçamos ao Senhor que nos ajude nesta caminhada quaresmal, que nos ajude a superar as dificuldades que vamos encontrando, quem sabe quebrando a nossa penitência, quem sabe não cumprindo aquilo que prometemos durante a quaresma, quem sabe deixando de lado esse conhecer Jesus verdadeiramente. Vamos pedir ao Senhor que Ele mesmo nos ajude a entender quem é Jesus, que Ele é o enviado do Pai, que Ele anuncia a palavra do Pai, aquilo que o Pai manda ensinar. Seguir Jesus exige de cada um de nós fidelidade, exige de cada um de nós mudança, exige às vezes enfrentar aquilo que Jesus enfrentou, o não reconhecimento, o desprezo, a perseguição. Muitas coisas podem nos acontecer, mas é o preço que aquele que se dispõe a seguir a Jesus tem que pagar. Você está disposto a seguir Jesus? Então precisa entender que seguir Jesus exige esforço da nossa parte. Então, nesta sexta-feira,
em que somos convidados a configurar o nosso coração com o coração de Jesus, vamos pedir a Ele que nos dê esta força, esta coragem para segui-lo até o fim, passando pela paixão, morte, mas também alcançando e chegando à ressurreição. Que o Senhor nos ajude nesta nossa caminhada quaresmal para conseguirmos também a conversão e a fidelidade a Jesus, o enviado do Pai. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.